palavra de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Eu quero falar sobre o tema tudo vai cooperar para o seu bem. Essa palavra é linda, eu quero que você registre aí no seu coração. Tudo vai cooperar para o seu bem. Vamos à palavra de Deus? Olha o que diz a palavra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Talvez esse seja um dos textos bíblicos mais lidos, né, e mais usados para consolar as pessoas em meio às turbulências e perdas, né, da sua vida. Essa é uma das promessas mais poderosas da palavra de Deus. Toda promessa da palavra de Deus é poderosa, mas essa é uma delas, sabe? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E essa palavra e essa promessa tem a ver com propósito. E propósito é o quê? Propósito é destino, né? Nós não estamos nesse mundo por acaso. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Amém? E quando nós descobrimos esse propósito, né, ou seja, o motivo pelo qual nós existimos, estamos aqui nesse mundo, nós vamos tendo direção, a nossa vida vai ganhando sentido. Nós acordamos com mais disposição, nós vivemos com mais fé, nós enfrentamos as lutas com mais esperança, não é verdade? E porque nós sabemos que estamos no caminho certo, estamos no destino, estamos no propósito, ainda que enfrentemos alguns quebra-molas no meio do caminho, ainda que nós tenhamos que dar uma parada para fazer alguns ajustes, né? Algumas coisas serem ajustadas na nossa vida, mas nós sabemos que estamos no caminho certo. Amém? Eu quero dizer para você, você está no caminho certo. Você está na direção certa. Eu quero profetizar sobre a sua vida isso hoje. Para você estar participando dessa live, para você estar participando desse jejum, é porque você fez um retorno. Você está se voltando para Deus. É verdade ou não é? Porque quando você está numa estrada, você está num caminho, numa direção errada, você está indo para o lado oposto, então você tem que fazer um retorno e voltar para a direção certa. Não é verdade? Então você está aqui, você voltou o seu coração para Deus. Amém? Então continua firme nesse propósito. Mas o problema é que nesse percurso, mesmo estando na direção certa, nós vamos enfrentar algumas surpresas que muitas vezes são desagradáveis e que podem nos fazer parar. Podem nos tirar desse propósito. Mas quando eu tenho revelação dessa palavra, que todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem, eu me torno uma pessoa imparável. Guarda essa palavra aí, imparável. Diga, eu sou uma pessoa imparável. Amém? Diga, nada vai me parar. Então eu quero falar para você nessa noite sobre isso. Nada vai te parar. Amém? Eu não sei o que fez você parar. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas hoje você vai voltar para o caminho, para a corrida, né? Em nome de Jesus. Mas existem algumas lições aqui muito interessantes, muito lindas e muito importantes que nós precisamos aprender nessa noite. Amém? Que nos torna pessoas imparáveis, que nos faz entender que tudo vai cooperar para o nosso bem. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 28, é a lição da convicção. Amém? Diga, convicção. O que nós precisamos é de convicção. Convicção é certeza. Ou seja, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção inabalável. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 28. E sabemos. Ele usa a expressão aqui, sabemos. Ele não diz aqui, eu acho, eu penso,
eu suponho que seja assim. Não, ele disse, eu sei. Ele usa uma expressão assertiva, ele usa uma expressão de convicção. Paulo tinha uma convicção muito grande. Paulo era um homem de muita fé. E pessoas de fé, homens de fé, mulheres de fé, são pessoas de convicção, são pessoas de certeza, que não são movidos pelas suas emoções, não são movidos pelos pensamentos errados, de opiniões alheias ou de teorias que não têm a ver com a palavra de Deus. Homens de fé têm convicções, amém? Por isso ele fala, eu sei, ou seja, nós sabemos. Ele não diz eu sinto, eu acho, eu imagino. A linguagem dele não é uma linguagem teórica, hipotética, não, é uma certeza experimental, amém? É uma convicção. E eu quero perguntar para você nessa noite, você tem convicção no seu coração? Você tem certeza no seu coração das promessas de Deus, do propósito de Deus? Amém? Porque é dessa convicção que nós vamos precisar no dia da adversidade. Talvez o nosso maior medo, e que nos impede de ter uma convicção, é que muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos o que está acontecendo conosco, né? Por isso, muitas vezes, falta essa certeza. Muitas vezes, nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo não fala entendemos, ele fala sabemos. Porque é possível e é muito provável que o apóstolo Paulo também não entendia muitas coisas que estavam acontecendo com ele. É muito provável que ele também não tinha respostas para muitas perguntas. É muito provável que o apóstolo Paulo, ele não sabia o porquê de muita coisa, mas de uma coisa ele sabia, né? Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Nós muitas vezes ficamos aflitos porque, por não entendermos, nós não conseguimos ver do outro lado da curva da vida. Nós não conseguimos enxergar no final da linha. Nós não conseguimos enxergar o futuro. Nós não conseguimos enxergar no escuro. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está do outro lado. Ele está do outro lado da curva. Ele consegue enxergar no escuro. Pode confiar no Senhor. Amém? O Senhor tem um plano lindo estabelecido para a sua vida. Ainda que você não entenda o porquê de muita coisa, mas continue crendo, continue confiando, continue tendo esta convicção, amém? De que você pode confiar no Senhor. Ainda que você não sabe, Ele sabe. Ainda que você não saiba, né? Ele sabe. Ainda que você não tenha, Ele tem. Ainda que nós não possamos fazer, mas Ele pode, porque eu sei. Essa é a convicção que precisamos ter hoje. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,12, né? Por isso que estou sofrendo, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Então essa é a primeira lição, é a lição da convicção, amém? Tenha convicção, tenha certeza, a fé é o firme fundamento, amém? Confia no Senhor, porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, amém? Mas além de ter essa convicção, além de ter essa certeza, tem uma outra lição que nós aprendemos com esse texto. Sabe qual é a lição? E que tem a ver com a convicção também? É a lição de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Anote aí que isso é importante. Deus está no controle de todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo deixa claro aqui, e sabemos que todas as coisas, olha o que diz aqui, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia diz aqui todas as coisas, incluem inclusive as coisas ruins, não é verdade? Porque nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle das coisas boas, mas Ele também tem o controle do caos. Ele tem o controle das coisas ruins também que nos acontecem. É claro que Deus não cria as coisas ruins. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo difícil. Depois que o homem pecou e caiu, a terra se tornou um lugar perigoso. Nós podemos ser assaltados,
nós podemos ficar doentes, nós podemos ser traídos pelas pessoas, decepcionados. Então, coisas ruins nos acontecem. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que Deus está no controle de tudo isso. Ainda que nós não tenhamos esse controle, Ele continua no comando. Ele continua na sala de controle do universo. E essas coisas ruins não são criadas por Deus. Deus não é um Deus sádico, um Deus cruel, que tem prazer no nosso sofrimento. Não, não. Mas Deus pode usar essas coisas ruins que estão acontecendo a nosso favor. Deus pode reverter isso e usar a nosso favor. A palavra diz que o nosso Deus é aquele que transforma o mal em bem. Ele transforma a maldição em bênção. Você crê nessa palavra também? Amém? Então, ainda que você não esteja entendendo muitos acontecimentos na sua vida, ainda que você não consiga encaixar as peças desse quebra-cabeça, porque na verdade a nossa vida é como se fosse um grande quebra-cabeça, não é mesmo? Que está sendo montado aos poucos, e aos poucos essa imagem vai sendo formada. Por isso que ele usa essa expressão também aqui, olha que interessante. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Veja, a palavra juntamente aqui significa que uma parte precisa da outra. Não é verdade? É igual um quebra-cabeça mesmo. Uma parte tem que se encaixar com uma outra parte. Porque quando nós olhamos uma peça sozinha do quebra-cabeça, ela não faz sentido nenhum. Mas essa peça se encaixa com outra peça. Amém? Assim também é a nossa vida. As coisas boas, as coisas ruins, elas se encaixam. Elas se encaixam e tudo vai cooperando para o nosso bem. Então, muitas vezes, o que causa ansiedade, aflição, é porque a gente quer olhar para a peça separadamente, isoladamente, ela não faz sentido. Muitas vezes nós queremos entender as peças isoladas. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos dê uma visão ampla, em nome de Jesus. E você vai ver que tudo vai se encaixando. Aí você vai ver lá na frente que era necessário perder algumas coisas para ganhar outras. Era necessário uma porta se fechar para outra se abrir, maior ainda. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Eu gosto muito de uma ilustração bem interessante de uma mãe e uma filha. A filha dizia para a mãe assim: mãe, minha vida não está bem, está dando tudo errado para mim, meu namorado foi embora, eu não me dei bem na prova da escola, minha melhor amiga mudou de cidade e eu estou vendo um tempo muito difícil. E a mãe, olhando para a filha, vendo a sua amargura no coração dela, né, sabia que a sua filha gostava de bolo. Convidou a sua filha para comer um bolo, né? Chamou a sua filha para a cozinha. Filha, vamos à cozinha com a mamãe, porque eu vou passar um bolo para você. Naquele momento, a filha abriu um sorriso e acompanhou a sua mãe à cozinha. A filha abraçou a mãe e elas foram juntos para a cozinha. E quando chegou lá na cozinha, a mãe perguntou para a filha: filha, quer um pedaço de bolo? E ela disse: claro, mamãe. Então tome essa colher de óleo. Ela olhou e falou: como assim, mãe? Uma colher de óleo? Isso não é bolo. Então tá bom, filha, come esse ovo cru. Não, mãe, a senhora não está entendendo, eu quero bolo. Não, filha, então pega essa farinha de trigo agora e coloca na boca com bicarbonato de sódio. Mãe, onde a senhora quer chegar com isso? Eu pensei que a gente ia comer um bolo. A mãe disse para ela assim: filha, você sabe, na verdade, todos esses ingredientes parecem ruins quando vistos sozinhos. Mas quando esses ingredientes são colocados juntos no tabuleiro, na bacia, e a massa é preparada e o bolo é preparado, nós vemos que todos esses ingredientes formam um bolo delicioso. Assim, filha, é a nossa vida. Nós não podemos olhar para os acontecimentos isoladamente. Nós temos que olhar para esses acontecimentos dentro de um contexto, dentro de um conjunto, e ver que tudo coopera para o nosso bem. Eu quero dizer a mesma coisa para você nessa noite. Talvez você tenha olhado para algumas questões isoladas. Talvez você tenha focado só numa situação. Eu quero dizer que isso é só um ingrediente que Deus está usando. Ele está preparando um bolo delicioso para você. No final,
tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Essa é a certeza que nós precisamos ter no nosso coração. E já que estamos falando de bolo, eu quero concluir essa palavra colocando a cereja no bolo, porque esse texto que nós lemos tem uma cereja aqui desse bolo, eu quero que você veja comigo, não é? Tem um detalhe aqui que poucos percebem. Vamos ler novamente esse texto? Romanos 8, 28. Olha o detalhe, olha a cereja do bolo que eu vou colocar agora para você. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, qual o detalhe, pastor? Qual o detalhe qual é a cereja desse bolo? Eu vou dizer para você qual o detalhe. Todo esse texto, essa promessa maravilhosa, ela só faz sentido para um tipo de pessoa. E que pessoa é essa? Não são para todos, mas há um tipo de pessoa, um tipo de cristão, para quem essa palavra faz sentido. Sabe para quem? Para aqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Amém? Talvez você pense assim, pastor, eu não amo o Senhor o suficiente. Realmente, é possível. Mas na verdade, esse texto aqui, ele se encaixa, não é para aqueles que amam a Deus. Mas como assim, pastor? Aí está dizendo que é para aqueles que amam a Deus. Há uma contradição? Não, não há contradição. Na verdade, esse texto ele faz sentido para aqueles que se sentem amados por Deus. Amém? Se você sabe que é amado por Deus, você pode confiar que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Essa é a cereja do bolo que eu queria colocar para você. Amém? Porque são aqueles que amam a Deus? São aqueles que são amados por Deus. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar a Deus porque sabemos que somos amados por Ele. Amém? Na verdade, o nosso amor é um refluxo do fluxo do amor que Ele tem por nós. 1 João capítulo 4, 19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Você sabe que se nós soubéssemos o quanto Deus nos ama, se você soubesse o quanto você é amado, olha, nós não deixaríamos nenhuma situação nos entristecer. Nós não deixaríamos nada nos parar. Amém? Nós não deixaríamos nada nos abater. Por quê? Porque nós podemos confiar nesse amor. E quando eu confio no amor de Deus e sei que eu sou amado por Ele, eu sei que Ele está do meu lado. Eu sei que Ele é por mim e não contra mim. Amém? Isso tem que ficar muito firmado no seu coração. Eu não sei se você tem percebido, mas volta e meia, aqui nesse jejum, nessas lives, eu tenho tocado nesse ponto. Esse ponto para reforçar em você essa verdade. O quanto Deus te ama. Amém? O quanto Ele quer o seu bem. Deus não é contra você, Ele é por você. Ele está do seu lado. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Agora, muitas pessoas que não têm essa certeza, que não sabem que Deus é por ela, que não sabem que Deus está do lado dela, elas facilmente se sentem acusadas, facilmente se sentem condenadas quando enfrentam as provas. Muitos se perguntam, onde foi que eu errei? Deus está me castigando, Deus está me punindo. Não, não pense assim. Pense o quanto você é amado, o quanto Deus te ama. E eu só posso ter paz quando eu tenho essa certeza no meu coração, que Deus me ama e tem o melhor para mim. Amém? Ainda que eu não conheça o futuro, Deus conhece. Ainda que eu não sei o porquê de muitas coisas, Deus sabe. E principalmente, quando eu sei que eu sou amado, eu consigo ter certeza, eu consigo ter convicção de que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Amém? Eu consigo ter certeza de que Ele está no controle de tudo. Eu também tenho certeza de que Deus sempre tem o melhor para nós. Eu quero encerrar essa palavra com uma ilustração para você lembrar de como Deus tem o melhor para você e para mim. Um menino
caminhava com uma caixa com embrulho nos seus braços, carregando com muito carinho aquele embrulho. Alguém se aproxima daquele menino e pergunta: menino, o que você está carregando aí? O menino respondeu: olha, eu estou levando uma coisa muito boa. Mas a pessoa perguntou: mas como assim uma coisa muito boa? O que tem aí dentro? Aí ele: eu não sei. E a pessoa perguntou para ele: ué, mas se você não sabe o que tem aí dentro, como que você pode dizer que é uma coisa muito boa? O menino respondeu: é porque quem me deu esse embrulho foi o meu pai. O meu pai que me deu. E ele sempre me dá coisas boas. Amém? Então, essa é uma ilustração apenas, mas ele nos faz lembrar de que Deus é um Deus que nos ama e quer nos dar coisas boas. Confia nesse amor. Ainda que você não entenda muitas coisas, Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Amém? Tudo vai cooperar para o seu bem. Guarda essa palavra no seu coração, que você possa agradecer ao Senhor todo dia, sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus e o propósito que Ele tem para você vai se cumprir. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.